Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina do Futuro. Eu sou a doutora Estela Oliveira. E eu sou o doutor Diego Alencar e eu, junto com a Estela, estaremos aqui agora para trazer algumas informações importantes e alguns segredos e até mesmo alguns macetes que nós descobrimos ao longo da nossa jornada clínica, atendendo pacientes, nossos familiares. E nós somos diferentes, porque nós nos cuidamos enquanto médicos. Porque existe aquele mito de que o médico não se cuida, e nós nos cuidamos. E uma coisa importante sobre as terapias injetáveis é que muitos colegas conhecem apenas no ambiente hospitalar, porque na faculdade e até mesmo nas residências é abordado apenas no ambiente de UTI ou ambiente de pronto-socorro. E hoje nós conseguimos trazer isso para o nosso consultório, não é isso, Estela? Hoje a gente tem uma experiência vasta disso, a gente sabe hoje o quanto que é inquestionável os benefícios das terapias nutricionais injetáveis. Porém, a gente tem aí uma questão, porque muitas vezes ela é vista como vilã, sendo que a gente sabe que quando bem feita, quando bem aplicada e principalmente quando bem ensinada, ela é sim um tratamento complementar para diversas especialidades, diversas doenças e que a gente vê aí ao longo do tempo na nossa clínica, no nosso dia a dia, todo o benefício que traz para o nosso paciente. Nesse bate-papo, nós vamos receber convidados que são médicos que já atuam nessa área, em diversas especialidades também, que vão falar para a gente como que elas fazem, como que eles atuam no dia a dia da sua clínica, né, Diego? E o quanto de benefício que eles vêm e trazem para os seus pacientes. Isso é muito importante, o que a Estela acabou de falar, porque nós decidimos trazer a visão de outras especialidades dentro da medicina para que esses especialistas consigam trazer a sua visão. Tanto a cirurgia plástica, a dermatologia, a endócrino, a ginecologia. Isso o quanto é importante, porque o que eu acredito muito é na individualidade. E eu acredito que cada pessoa tem a sua necessidade e, com uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito. E uma coisa, Estela, que você trouxe, eu acho que tudo que se faz com atenção, com cuidado e com responsabilidade, realmente os resultados são positivos. E é o que a gente vê em muitos consultórios, mas também, em contrapartida, a gente acaba vendo em outros consultórios alguns pacientes, às vezes até chegando para a gente com algumas condutas que não são tão corretas assim. Exatamente. E que hoje esse podcast ele pode ajudar muitos aqui a esclarecer os conceitos que talvez tiveram de forma errada, que se transformaram num preconceito e desmistificar realmente aquilo que é bom, que é importante e principalmente ético e seguro para o paciente. Então eu quero aproveitar e já fazer um convite a vocês. No dia 20 de junho, às 20 horas, nós vamos fazer uma masterclass sobre os fundamentos das terapias nutricionais injetáveis e sua aplicabilidade no dia a dia nas clínicas. Não percam, porque realmente vai ser uma masterclass esclarecedora, né, Diego? É isso mesmo, não percam. Dia 20 de junho, às 8 horas da noite, a nossa masterclass para mudar a sua vida e a vida do seu paciente. A gente escolheu esse nome, Medicina do Futuro, mas na verdade quando a gente fala de terapias nutricionais injetáveis, a gente está falando de uma técnica validada, né, que tem sido usada no mundo inteiro e a gente sabe que é uma técnica muito antiga. Então, quando a gente fala de medicina do futuro, a gente está com muito mais olhar para essa questão do cuidado, da importância que a gente enxerga das especialidades terem um olhar além para o seu paciente, um cuidado. E nisso, o que a gente percebe hoje, toda essa nossa vivência que a gente tem através dos injetáveis, que ela entra, né, essa técnica, ela entra como uma forma complementar, muitas vezes, para esse especialista, de uma abordagem, um tratamento, muitas vezes, para que ele tenha mais qualidade de vida. Porque hoje, quando a gente fala de medicina do futuro, a gente não pode pensar só nessa parte de avanço que a gente percebe, sei lá, a tecnologia que a gente vê que avança. A gente não pode esquecer a parte mais importante, que é a parte do cuidado com o paciente. E aí, essa medicina, que é uma medicina muito validada já, que a gente sabe, que a gente tem bastante experiência, ela entra aí como uma abordagem essencial, muitas vezes, e como uma forma complementar que a gente sabe no nosso dia a dia, né? E aí eu queria falar com você, eu queria perguntar para você, na verdade, o seguinte: qual a sua visão, como que você enxerga hoje essa questão que a gente percebe que ainda existe muita crítica com relação
há essa questão de injetáveis. Muitas vezes vem atrás da gente, por exemplo, colega que fala, eu tenho vontade de saber mais, eu tenho vontade de introduzir na minha clínica, de entender mais sobre o assunto, mas eu tenho medo de ser julgado. Como que você enxerga isso? Acho que foi uma excelente pergunta para a gente começar, Estela, e eu acho que isso é algo fundamental. O médico, ele tem muito medo, né? Ele tem medo do julgamento, ele tem medo de ser criticado, porque a gente sabe que a carreira médica é como um cristal, é a reputação. Ele tem medo dessa reputação ser manchada. E quando isso é, de qualquer forma, agredida ou trincada, você não consegue mais colar. E a terapia injetável, ela na verdade, ela passou por um processo, ela passa por um processo onde existem alguns colegas que têm um preconceito. O que é esse preconceito? É um conceito antes de conhecer. É algo que ouviu no corredor, né? E é como você falou, a terapia injetável, ela é uma via. Assim como a gente tem a via oral, assim como a gente tem o tópico, assim como a gente tem o colírio lá da oftalmologia. Então, isso tudo, na verdade, é uma via. E durante a faculdade, as residências, os cursos de especialização, o que você vê? Você vê, a primeira coisa é saber atender e cuidar do seu paciente. É saber olhar no olho do seu paciente, é saber entender, é se conectar, é ter empatia. Então, antes mesmo de ter medo de fazer terapia injetável, é saber se esse médico ele está sabendo clinicar. Será que ele está sabendo fazer medicina? Será que ele está sabendo olhar no olho do paciente e saber? Será que ele sabe o nome, a idade, os antecedentes? Será que ele sabe tudo isso? Esse olhar 360 graus, que a medicina passou por uma super especialização, que é maravilhoso, que é ótimo, e eu super concordo com isso, mas o que a gente não pode perder nunca é a nossa essência. A essência de ser médico. E antes mesmo de criticar, a gente precisa olhar os estudos científicos, a validação, porque hoje só não vê quem quer. E essa questão hoje do medo, eu acredito que dentro da medicina, agora tendo um outro olhar, o medo, ele é um limitante, às vezes importante, porque você não deve avançar sobre aquilo que você não conhece. Com certeza. Medicina é algo muito sério. E eu acho que, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu nasci para ser médico e escolhi ser médico. Então, quando um paciente senta na minha frente, a anamnese, o exame físico e contextualizar tudo aquilo ali é importantíssimo, tanto quanto o tratamento. E hoje o que a gente vê é uma ansiedade de chegar no tratamento, principalmente na nossa área, para dar resultado para o paciente, aonde você esqueceu de um pequeno detalhe lá atrás que pode mudar completamente o plano de tratamento do paciente. E as terapias injetáveis, elas fazem parte desse plano de tratamento. Então eu tenho que saber se esse paciente tem alergia, se esse paciente, qual é o histórico familiar desse paciente. Sabe, é aquele livro, ou aquela disciplina, ou cadeira, ou matéria, lá dos anos iniciais da faculdade de medicina, chamado semiologia médica. É de lá que a gente tem que começar, sabe? É conectar. Então, as terapias injetáveis, ela, na verdade, ela é o ponto final do tratamento ali. O que eu já escolhi, não o início. E o que eu vejo hoje, talvez, são muitos colegas querendo começar por esse final. E não é o certo. O certo é você entender o seu paciente, entender e alinhar também as expectativas. Porque hoje, a gente escuta muito assim, vai fazer um sorinho e vai logo melhorar. Né? Primeiro que não é sorinho, é uma terapia injetável, é uma coisa séria, existem estudos que comprovam isso e não é uma sopa. Né? Não é 50 insumos que se colocam de ampolas num soro de 500 ml e que vai resolver a vida do seu paciente. Pelo contrário, você pode, quanto mais você coloca ali, mais problema alérgico ou outros distúrbios você pode causar. Então, Estela, respondendo a sua pergunta, eu vejo que existe um preconceito por falta de informação e também por querer não se informar. Porque, assim, a gente sabe que hoje é como um supermercado, principalmente aqui em São Paulo. Você vai numa rua ou você vai num prédio empresarial, você escolhe o médico, você vai em grandes hospitais, você escolhe o médico que você quer passar. Hoje existe essa liberdade. E eu vejo isso de uma maneira positiva porque a concorrência, ela faz com que você se especialize, ela faz com que você estude, ela faz com que você melhore. Até porque a gente está cuidando do bem mais precioso das pessoas. E uma pergunta que eu sempre faço, né, respondendo também a sua pergunta, será que se eu estou com um problema ou quero prevenir algum problema de saúde, que talvez ali seja possível a prevenção, que depois a gente vai falar sobre isso, será que eu não queria um tratamento que fosse eficaz,
que me desse menos efeitos colaterais e que fosse rápido no resultado, com certeza você vai querer. Então eu me coloco, será que eu faria isso daí? Então eu acho que essa é a premissa para saber, eu aceito ou não as terapias injetáveis? Eu acho que esse medo e essa insegurança, ela tem um fundo e vale a pena a gente entender isso, porque, na verdade, assim como várias outras vezes e em vários outros momentos da história da medicina, a gente viu um grupo de médico fazendo de uma forma não muito bacana, sem ética, muitas vezes, sem embasamento científico e muitas vezes sem conhecimento. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma crítica sobre isso, eu até a gente viu recentemente algumas coisas sobre isso, eu até gosto quando eu vejo, porque eu acho que serve para a gente entender a importância de se aprofundar em tal assunto e não banalizar como a gente vê. A gente viu isso em várias outras situações. Sim. Quando a gente fala de hormônio, quando a gente fala de menopausa, quando a gente fala até de suplementação mesmo, de vitamina via oral, teve uma época que a gente viu muito isso, muita crítica, porque de fato existem banalizações sobre esse assunto. Com um outro olhar também, a gente não pode sair demonizando esse assunto. Porque quando a gente sai demonizando algum assunto que a gente não tem aprofundamento, conhecimento, a gente fica nessa superficialidade, nesse julgamento, né? Então, óbvio, quando a gente fala, e por isso que a gente gosta de falar, a gente estuda sobre isso, né? A gente fala muito com os nossos alunos, a gente tem essa experiência na clínica. Quando a gente fala de injetáveis, a gente, primeiro, não usa nenhum tipo de termo que pode banalizar, como sorinho, soro da beleza, nada disso. A gente sabe que são terapias nutricionais injetáveis e hoje é inquestionável os benefícios. A gente vai conversar aqui com diversas áreas, diversos especialistas que vão mostrar como agem, como indicam no seu dia a dia. E assim, hoje é validado e inquestionável, né? Na nossa clínica, a gente já tem muito tempo de experiência, a gente consegue perceber o quanto que a gente consegue proporcionar de saúde para o nosso paciente, de melhora de uma forma mais eficaz. Então, hoje a gente sabe que para longevidade, que para viver bem, que para envelhecer bem, a gente vai ter que suplementar, isso é óbvio, né? A suplementação hoje ela é uma realidade. Se a gente for pensar em todas as áreas que a gente precisa suplementar, a gente vai falar de memória, a gente vai falar da parte imunidade, a parte de estética, de cabelo, sexual, enfim, a gente vai precisar suplementar, emagrecimento, vai suplementar. A quantidade que a gente vai ter que tomar de cápsulas, muitas vezes via oral, muitas vezes fica impossível, né? A gente até consegue ali no início, né, fazer isso, mas depois fica, a gente não consegue ter um segmento, né, uma manutenção. Então, as terapias injetáveis dessa parte de suplementação hoje vem para isso, para reforçar, para complementar, muitas vezes, algum tratamento, por exemplo, já evidenciado e tradicional, ou muitas vezes simplesmente só para suplementar mesmo alguma deficiência vitamínica. Tem várias áreas hoje que a gente pode atuar, né, quando a gente fala de injetáveis, né? A gente não é só o sorinho que vai trazer vitamina. Hoje a gente sabe que existem aminoácidos, vitaminas, que existem substâncias, oligoelementos que vão ser usados para diversas coisas. Por isso que dá para ser usado em diversas áreas. Sim. Né? A gente vê que pode ser usado e que deve ser usado em todas as áreas da medicina, só que existe um pré-requisito que é fundamental que você falou. Tem que ser usado com ética. A partir do momento que o médico pega um carimbo e uma caneta e resolve atender o próximo, ele deve ter a ética como fundamental no seu percurso na jornada médica. Então, eu acho que para tudo, Estela, não só para a terapia injetável, mas para qualquer decisão de cunho médico que vai interferir na vida do próximo, é necessário ter essa visão. E o que eu vejo, e isso eu admiro muito em você, esse seu olhar humano para o paciente. E isso muda completamente. E sabe, uma coisa que às vezes eu já escutei de colega médico falando assim: o meu paciente não consegue ter adesão ao tratamento.
ou eu não tenho resultado com os meus pacientes, ou os meus pacientes são muito rebeldes. Primeira coisa, é necessário assumir responsabilidade sobre o tratamento do seu paciente. Por mais que você não consiga estar lado ao lado dele todos os dias, da hora que acorda até a hora que dorme, é necessário você individualizar o contexto que ele está. Então, muitas vezes, o paciente não quer tomar muitas cápsulas, ele não tem disciplina, ele é um paciente que é procrastinador. Quantos de nós também acaba ali burlando o tratamento de um colega médico, ou foi em outra especialidade, numa nutricionista, num fisioterapeuta, e você acaba burlando até mesmo as sessões, né? Então isso é uma característica do ser humano. Então as terapias injetáveis, elas conseguem, em conjunto com outras terapias, otimizar o tratamento do paciente. Às vezes, não é nem necessária a terapia injetável, é necessário outra terapia. Então isso é individual. Às vezes, a terapia somente injetável é eficaz. Exatamente. Quantos pacientes possuem alteração de absorção no trato gastrointestinal? Pois é. Quantos? Quantos pacientes hoje estão com pangastrite nervosa? Quantos estão com refluxo hoje? E aí você vai colocar mais cápsula, mais coisa para ele fazer. Ele já tem um mundo de obrigações, um mundo de compromissos. Então, a terapia injetável é isso, é individualidade com ética, não é isso, Estela? A gente percebe que fica até mais fácil acompanhar o nosso paciente no dia a dia, porque o paciente ele acaba aderindo ali um tratamento, às vezes não, a gente passa ali, sei lá, 1 mês, 2 meses, e ele... Acho que é uma coisa que a gente percebe. Primeiro que ele está sob o nosso olhar, o nosso cuidado. Então, a nossa equipe vai estar cuidando dele, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento da saúde dele. Acho que isso é uma coisa. Segundo, a gente estimula esse paciente. Esse paciente que não iria fazer um tratamento de uma forma segmentada, correto, né? Não daria segmento ali. Muitas vezes ele lembra que ele precisa fazer, porque ele já foi lá na clínica, ele fez, ele já iniciou e ele vai dar essa continuidade. Fora isso, quando a gente fala de injetáveis, a gente sabe benefício com relação à absorção, não tem dúvida, é uma via muito mais rápida. Hoje a gente tem as duas principais vias, que é a via endovenosa e a via intramuscular, né? Então, a gente sabe que tem um aproveitamento de 100% daquela substância que a gente indicou. Então, a gente consegue ter um controle maior disso, né? A gente sabe, de fato, o que a gente passou, quanto que ele vai estar tomando, como ele vai estar tomando, como ele vai estar usando, né? Quanto que ele vai estar usando, e a gente consegue fazer esse acompanhamento. Sim. Né? E o que a gente vê hoje em dia, até quando entrando nesse assunto, se é vilão ou não, se é mocinho ou não, é que existe como se fosse um menuzinho pronto, né? O que a gente percebe hoje em clínicas. Menus prontos, sopão, que a gente brinca, a gente fala, tem sopão de vitaminas, né? Que as pessoas fazem. Muitas vezes não sabe nem o que está passando. Então, essa é a importância de se aprofundar nesse assunto. E tem uma questão, a gente não aprende isso na faculdade, a gente não aprende na residência, em nenhuma pós-graduação, a gente não aprende isso. Então, isso a gente precisa buscar como complementação do nosso estudo, né, da formação, entender sobre isso. E que hoje, obviamente, é inquestionável, tanto é que tem sido discutido em diversos órgãos, inclusive órgãos bem sérios. Sim, e isso que você trouxe agora, Estela, não é algo novo. E muita gente acaba colocando como novo e coloca em questionamento se realmente é eficaz ou não. Como modismos. Termos como o xixi caro, né? É algo que chega a ser, eu acho que beira a margem até mesmo da ignorância, porque não conhece. E aí você acaba mencionando, eu sei que em todos os lugares tem gente que faz coisa boa, tem gente que faz coisa não tão boa, mas é algo que é inquestionável, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? E nós fizemos uma pesquisa e eu e a Estela, nós somos pessoas que buscamos realmente ali a entender o que está sendo feito não só no Brasil, mas também fora do Brasil. É muito legal. E essa visitação é muito importante, não só de ir na clínica olhar como é feito,
mas também da gente ser paciente, nos transformar como paciente ali, para que a gente também sinta o que você sente, o que o médico que está ali está prescrevendo, o que eu posso melhorar no meu atendimento. Isso é muito importante. E uma outra cultura, né? E trazer esse contexto e essa individualidade para o Brasil. Então, não é só o que o Brasil ou o que é feito aqui, mas também trazer o que o mercado internacional traz, como a Europa, Estados Unidos, a Ásia, não é isso, Estela? A gente teve recentemente agora, na Suíça, e foi muito interessante essa viagem, essa imersão mesmo que a gente fez para entender como que funcionam os injetáveis por lá, né? E foi muito legal porque a gente visitou diversas clínicas, unidades mesmo de atendimento, e a gente pôde ver que, assim como aqui no Brasil, existem divisões, né, atuações em diversas especialidades. Então, por exemplo, uma dessas clínicas que a gente foi é de um cardiologista tradicionalzão lá na Suíça, que atua nisso muitos anos, muito sério, respeitado, e que traz como complemento, como uma terapia mesmo complementar ali na sua atuação tradicional, os injetáveis. E foi muito bacana, porque ele, muito sério, discutiu com a gente sobre esse assunto, falou o que eles usam lá, que não difere muito do que a gente faz aqui, e principalmente mostrar o quanto eles ficam admirados com a forma como a gente atua. Então, a gente nem sabe que muitas vezes a gente é referência para eles nesse assunto, né? Isso é verdade. Teve uma outra clínica que a gente visitou que já tinha um outro olhar, um olhar mais holístico, que aqui pra gente resgata muito a ortomolecular, um olhar mais ligado nessa coisa da longevidade, que também foi muito legal para a gente, até para a gente entender o que a gente quer levar para o nosso dia a dia, o que a gente quer trazer para nossa clínica, para nossa vivência, o que tem a ver com o que a gente faz, né, o que dá para a gente trazer aqui para o Brasil. Então, isso foi muito legal. Nos Estados Unidos, a gente já sabe que tem uma outra visão. Nos Estados Unidos, eles têm essa visão mais menuzinho pronto, né, Tem os dois, na verdade, lá também, né? Lá eles têm o menu, que é muito comum, e tem as clínicas médicas que fazem esse papel da medicina integrativa e funcional lá, que até a gente foi super legal, a gente viu essas duas visões. Só que assim, sendo muito sincero, sendo muito honesto, a minha linha de pensamento é a ética, é a construção do paciente. Então, algo que já está pronto é algo que não é individual. Pode dar certo, como pode dar errado. E medicina não é isso, não é tentativa, medicina é acerto. Então, na minha visão, eu acredito que é como se fosse um grande canvas, né? Essa construção para você chegar ali naquele resultado daquele paciente. Então, eu vejo que eu vejo que o Brasil é uma referência justamente por essa seriedade de não ter essa extrapolação dos menus ou de outras formas de comércio em relação às terapias injetáveis. Então, é só para vocês terem uma noção o quanto que o Brasil é sério e, às vezes, alguns preconceitos que existem de críticas, mesmo por ausência de conhecimento, se forem levados ou se fossem mencionados lá fora, seriam até desacreditados em relação à sua profissão. Então, é importante ter essas visões de mundo, porque hoje é globalizado, a internet está aí, todo mundo, a informação ela é distribuída numa velocidade gigantesca, e aquele profissional, não só o médico, qualquer profissional, aquele que não está atualizado e aquele que não atende à demanda do mercado, que isso também é importante, com ética, ele irá sair do mercado. E é por isso que a gente quis trazer, né, Estela, esse assunto e esse conhecimento de forma séria, ética, para desmistificar qualquer preconceito e acertar todo tipo de informação e, principalmente, desinformação sobre o assunto.